Boa noite a todos. Vamos então, todos sintonizando com espiritualidade maior. Vamos mentalizar Jesus, nosso Mestre querido, Deus, nosso Pai, nosso Criador. E agradecendo, Senhor, pela proteção que recebemos diariamente, através dos nossos anjos da guarda, com a permissão do nosso Pai amado, que designa cada um de nós, esses espíritos amigos, abençoados, que nos orientam, que estão sempre conosco para nos ajudar em todas as dificuldades. Te agradecemos, Senhor, pelo encontro de hoje, pela possibilidade do crescimento intelectual, do crescimento moral. E aqui nos colocamos à disposição para o aprendizado de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Maria, pela oração. Obrigado a todos, queridos amigos aí conosco, para a nossa conversa da noite, nosso estudo. E obrigado a todos que acompanham as reuniões pelos canais aí das redes da FEMEL. A nossa gratidão, o nosso carinho a todos, essa bênção conclamada aí na oração de Jesus esteja com todos. O assunto nosso continua sendo nessa série, como a gente já está aí acompanhando nessa sequência, preconceitos, o preconceito, a gente costuma colocar no singular para ele ser entendido como aquela disposição humana de um espírito imperfeito, com muitas ignorâncias ainda que nós temos, de generalizar o tratamento a determinados grupos por alguma característica de forma precipitada, com a finalidade de segregação, de discriminação, para esse discriminador, esse preconceituoso, se autoafirmar com relação àquelas suas características que muitas vezes são completamente contrárias a qualquer lógica, a qualquer razão e a qualquer sentido de humanidade, fraternidade e de, da igualdade de direitos nas relações entre as pessoas. Então, nós falamos das manifestações preconceituosas de três grupos que nós vamos tratar assim aqui na discussão, mas querendo abranger todas as formas de preconceito. Não dá para a gente falar sobre tudo, porque são tantas, né? Existe preconceito contra gordo, contra careca, contra, né? Não importa a palavra, eu posso falar gordo, obeso, ou seja qual for a palavra. Se eu falar de uma maneira objetiva, eu estou falando do fato em si. Se eu, com relação à pessoa que tem aquela característica, eu tratá-la com respeito, com dignidade, com humanidade, com carinho, com solidariedade, eu não estou sendo preconceituoso. Né? Já se eu usar essa característica para denegrir, eu sou preconceituoso. Então, primeira coisa, preconceito não está nas palavras necessariamente, porque às vezes nos faltam, né?
Tá chegando a Irma aqui, então eu tô. Oi, Boa Irma, boa noite, noite, pouco bem-vindo. atraso. Tá tudo bem, nós já estamos conversando aqui, tá? Nós vamos tocando aqui, tá? A gente já depois pode, como com todos os outros, entrar na conversa a qualquer momento, tá? Fique à vontade. Então, Muito nós obrigada. dizíamos isso, que às vezes nos falta é, 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 palavras ou nós não temos o conhecimento necessário para tratar de determinados aspectos desses preconceitos de maneira mais adequada, mais científica, com maior conhecimento. Mas não é nisso, não é nas palavras, não é no jeito, não é na terminologia que está o preconceito. É no sentimento que ele carrega. É no desejo, é na intenção que carrega as falas, os gestos, porque muitas vezes não está nem em palavras, está no olhar, está no comportamento, está que vai desde o desdém, desde o, entre aspas, humor, que na realidade não se trata de humor, se trata de fazer chacotas da ironia. Isso tem a ver com o humor, né? Então, por exemplo, a ironia, o chacota, você usa para denegrir e vai até a extrema violência, como a gente conversou bastante semana passada, no caso da misoginia, né? No caso da violência contra as mulheres, que a gente está vendo tanto. E hoje nós vamos entrar no mesmo, tem muito a ver com o que a gente já tem falado, a questão da homofobia, transfobia, ou todas as outras formas de manifestação, como nós já comentamos, de preconceito em função da orientação sexual ou das características psíquicas ligadas à sexualidade das pessoas. Então a gente precisa antes, eu acredito, tá? E vocês podem desde já participar aí também e questionar ou posicionar-se, que é o seguinte: primeira coisa, quando a gente vai falar desse assunto, é sexo, tudo que é ligado a sexo, para nós, historicamente, é carregado de tabu. Ah, isso é coisa que se evita falar. Outra coisa, um conceito arcaico de que sexo se refere a, ao ato sexual, ao ato que a gente chama de fazer sexo. Sexo não é isso. Sexualidade está muito menos na genitália humana do nosso corpo físico e muito mais na mente espiritual do ser. Isso é a primeira coisa. Então, quando nós falamos a sexualidade do ponto de vista espiritual, já vou começar aqui para a gente já ficar muito à vontade para falar sobre tudo isso que nós vamos comentar. Nós estamos falando de uma força que move a vida e nos permite relacionar a nossa mente, as energias mais superiores que nós recebemos, com a força geradora, mantenedora da vida. Não estou falando geradora só no sentido de fecundação, aquele multiplica. Não estou falando disso. Estou falando de que a gente pensa que sexualidade é ato sexual, como a gente vulgarmente chama. Não. A sexualidade está presente em todas as pessoas, assim como outras energias, outras formas de energia que nos mantêm, assim nos diferenciando completamente. Sabe aquela questão que somos únicos? Cada um é único, cada um temos as manifestações de todas as forças que nos movem
sendo condensadas em nós de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas sensações, que nós vamos agregando e carregando, filtrando, selecionando e levando para o futuro como experiências. Então, então, quando nós falamos em sexo, nós não estamos falando de homem e mulher, corpo físico. Nós estamos falando de energias do chakra genésico, sim, no corpo físico, mas da condensação de todas as experiências que já tivemos, nos milhares e milhares de anos, nas múltiplas encarnações que tivemos. Então, são forças que são, sim, simbolizadas para nós por meio do gênero masculino e feminino, nós aqui, mas que são forças que se agregam e estão presentes em todos os seres, em todos os espíritos, encarnados ou não, no caso, na nossa condição humana. Portanto, depois de tantas experiências na nossa existência hoje, todos nós, por exemplo, nós aqui presentes, né? Nós carregamos essas energias conosco, essas forças e essas manifestações que são processadas na nossa mente e transformam-se em sentimentos, em sensações, que conduz à chamada afetividade, para, inclusive, expressar-nos através do corpo físico, e todos nós carregamos as forças que nós chamamos de masculinas e femininas. Todos nós, em graus, em formas e em expressões absolutamente diferentes em cada um. Então, quando a gente considera essa nossa condição, isso a gente vai ver no Livro dos Espíritos, a gente vai ver o que diz Emmanuel, no livro Sexo e Destino, acho que é Sexo e Destino, é o Emmanuel, no livro de André Luiz, né? Então, a gente vai ver isso. Aí a gente passou aquela aula do professor Leandro Carnal a respeito da sexualidade, aí ele falando do ponto de vista sociológico, histórico, né, científico que ele tem, que ele estuda, e a gente vai ver que tem muito mais coincidências e informações úteis do que a gente imagina, né? Então vamos ficar muito tranquilos com relação a isso, tá? Podem ficar à vontade para conversarmos a respeito. Então eu fiz essa pequena introdução para perguntar para vocês o que vocês, como vocês veem algum aspecto importante dentro disso que eu disse, dentro daquilo que nós mandamos aí no vídeo do canal, ou qualquer outra situação para a gente começar a conversar. Fiquem à vontade. Quem quiser falar, pode já posicionar e falar. Eu posso falar uma coisa que aconteceu esses dias, eu fiquei assim, tipo, sem Fica. reação, sabe? Aqui na cidade que eu moro, tem um trenzinho do Ricardo que leva a criançada para fazer passeio, né? Sim. E muitas vezes as criançadas vai sem os pais. E passou aqui na rua de casa, eu levei a Ana e os meus dois sobrinhos. Aí atrás, no banco de trás, tinha dois menininhos. No Entendo. máximo, devia ter 8 anos os dois. E a gente passou assim numa rua e tava vindo dois transexuais, tipo, com roupa bem vulgar mesmo. Era num domingo de dia, assim. Aí um dos menininhos falou bem assim: Olha lá, aquilo lá é homem, sabia? O outro falou: Não, é mulher, tem cabelo. Não, o meu pai falou que é homem. Olha o tamanho deles, eles são homens. Meu pai do céu! Olha o tamanho dessas duas crianças. Eles já estão discutindo sobre isso. Tipo, o outro tá apoiando na cabeça do outro que aquilo lá é óbvio que não é certo, porque ter cabelo. Eu fiquei intrigada.
Eu fiquei com vontade de falar alguma coisa para eles, mas eu falei, não, melhor eu ficar quieta, porque eu tô aqui com a Ana, né? E tem outras pessoas aqui, daí, tipo, vai um chão lá, escuta eu falando, não, você não pode falar isso. Eles são homens, mas é mulher, você tem que entender. Aí vai um machão e fala, ei, quem que é você para falar isso? Aquilo lá é homem. Aí eu falei, não, fica Uhum. quieto, porque tem muita gente. Mas eu fiquei pensando, é, preconceito, ele já vem assim, tipo, desde a criação minha, que nem eu tava falando com meu irmão agora, há pouco, tem 3 anos. E eu já falo pra ela sobre rosa, sobre azul, sobre boneca, sobre carrinho. E eu tento mostrar algumas coisas para ela. Eu vejo que isso dá certo. E ela chegou da escolinha falando que tinha brincado muito com um amigo. Eu falei, que legal, do que você brincou? Ela falou assim, de boneca. Eu falei, ela, mas por que ele não queria brincar de carrinho? Não, mamãe, o menino também pode brincar de boneca, não pode? Eu falei, pode. Então, ele quis, ele gosta, mãe. Então, se gosta, é isso que importa, filha. Eu falei, isso já vem desde muito pequeno, já vem dos pais, né? Ensinar e Uhum. passar que, tipo, a gente já tá num novo mundo e ninguém tá enxergando mais. Ninguém, tem muita gente que não enxerga que a gente tá numa nova era, numa evolução, né? E daí eu fico, ai meu Deus, tem tanta coisa que acontece que eu queria poder falar alguma coisa para mudar, mas eu fico com um pouco de medo, sabe? Porque você Entendo. sabe que várias pessoas se manifestam em relação à sexualidade, racismo, e vira até morte, muitas das vezes. Se a gente vê as notícias aí, não é, mas não é real isso que eu tô falando. Sim, 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 E claro, daí claro. a gente fica com medo muitas vezes. É. Mas eu tento, tipo, trazer isso para dentro da minha casa com a minha filha agora. Se eu ver algum sobrinho meu fazendo, eu vou tentar, entendeu? Sim. Mas para fora eu tenho um pouco de medo, eu Hum. confesso. Tá. Você trouxe uma coisa importante, e a gente pode voltar nisso, nessa conversa, a respeito da questão do tratamento disso com crianças, É. né? Uhum. Crianças. Isso é muito importante. Por quê? Porque as forças, essas energias da sexualidade, embora eles venham conosco de outras, do passado encarnado ou desencarnado. A gente fala assim, de outras encarnações, mas não é só de outras encarnações, é do passado. Às vezes o sujeito fica 500 anos no mundo espiritual sem reencarnar, mas ele está passando por situações, aprendendo, processando isso do mesmo jeito. Então é errado a gente falar, às vezes, é só uma questão didática aqui entre nós, é errado a gente falar, às vezes, assim, de encarnações passadas. Não é falar assim, de experiências, de vivências passadas, como encarnado ou Sim. não, né? Mas a criança tem uma característica muito especial, que é o seguinte, que a nossa memória consciente ou inconsciente, ela vai se recuperando, ela vai se formando e trazendo os caracteres lá das nossas reminiscências, tá? Aos poucos. Costuma-se dizer que por volta aí no meio espírita, pelas orientações que temos, que no final da hoje chamada infância, né, de passar por todas as etapas da infância, já abrindo-se aí para a adolescência, aquele período assim do início ou pré-puberdade, é onde se completa o processo da encarnação, ou seja, onde há no indivíduo toda a descarga, vamos dizer assim, de todo as suas características psíquicas, espirituais, mentais, de todo o seu passado. Então, pode ser prematuro alguns conceitos que são passados para as crianças antes desse período. Da mesma forma como vai se desenvolvendo no corpo físico as características ou as expressões da sexualidade, as expressões físicas,
vai também sendo abordada ali, nesse momento, na sua mente, vai vindo esses questionamentos e vai aparecendo mais externamente as suas características, as características desse espírito com relação à sua manifestação da sua afetividade, da sua sexualidade, nesse sentido, né? Mas, mesmo antes, na afetividade do convívio com amigos, com os pais, já se percebe o quanto essa criança ela tem de expressões de masculinidade ou feminilidade, como a gente poderia, assim, generalizadamente chamar, mas existem muitas outras manifestações que às vezes são imperceptíveis. O importante com as crianças, né, é que nós passemos os conceitos de respeito por todos, independentemente de quais forem as manifestações psíquicas que eles apresentam. Da mesma forma que, se for homem ou mulher, se for uma pessoa de outra raça, de outra cor de pele, da mesma. Então, isso é sempre mais importante. Como você disse, a respeito de criança, porque antigamente não brincava menino com menina, e aí, quando depois tinha filho, o homem se gabava de dizer que ele não vai trocar fralda, ele não vai dar banho, né? O professor, inclusive, conta na palestra ali uma situação onde um amigo está na praça com o filho no carrinho, bebê, fala, você está de babá hoje? O outro pergunta para ele, não, eu estou de pai. Né? Então, esse tipo de coisa, as crianças, sim, devem ser educadas desde a primeira infância, para a igualdade do homem e da mulher, sabe assim, do respeito igual e com a mesma direção para o pai e para a mãe, ou, né, quando essa for a conotação familiar, né, a gente vai falar de outras situações aqui, certo? Mais ou menos por aí. Podem? Quem mais? Davi, né, assisti aquele vídeo que você mandou para gente, e ele fala da homossexualidade, da heterossexualidade como uma coisa normal, né? Então, por que a maioria das religiões criticam tanto a homossexualidade? Porque é tudo considerado tanto como um pecado, uma coisa que foi passada de tantas gerações, né? Por isso, né, que esse tabu que a gente tem hoje em dia, né? Tá. A gente vai ver, né? A gente vai falar sobre isso, e tem tantas coisas escritas a respeito, né, que a gente fica até difícil de ficar citando. Mas só para a gente abrir o assunto aqui e eu colocar uma posição para depois a gente discutir sobre isso. Mas esse ponto que você falou, especificamente com relação às religiões, e professor lá que você, né, do vídeo que você citou, ele critica muito a questão das posições das religiões. Por quê? Porque essa posição radical e homofóbica, ela é a somatória de múltiplas ignorâncias a respeito de muitas coisas. Ignora-se a respeito do espírito humano, ignora-se, ou seja, aquilo que supostamente Deus escreveu, a palavra de Deus, sabe? Escrita lá há milhares de anos, da forma como quem escreveu, porque quis escrever daquele jeito, ou de que era a norma, sem considerar coisas muito mais importantes, que essas sim foram orientadas por espíritos iluminados que dirigiam a humanidade, né? Esses, então, eles fazem disso a lei. E aí, o que acontece? Nós passamos milhares de anos com tabu, como eu já falei no início, com o desrespeito às pessoas, e fez com que esse assunto fosse velado e
um assunto proibido, como se ele fosse decorrente da forma física do masculino e feminino. E não é. E não é. Então é Ô, por Davi, isso desse preconceito todo. Tá só uma coisinha. Nessa questão que você falou, desse radicalismo que vem das religiões antigas, mora, inclusive, a base do preconceito que temos hoje na sociedade. Diga, Everton. ô, Davi, então, eu tava vendo o vídeo lá, eu assisti 2 vezes, porque no meu serviço eu consigo ver. Eu assisti na parte da manhã, quando você mandou, logo depois que você mandou, e depois de tarde eu assisti novamente, né? Eu tava pensando em relação a mim, sabe? Eu comecei a refletir, porque eu entrei numa linha de pensamento que eu nunca tinha parado para pensar, para fazer essa reflexão, né? Assim, desde que eu lembre de quando eu era criança, né? Eu já, assim, eu não vou falar que eu me considero uma pessoa normal, porque se eu falar que eu sou normal, eu vou falar que as outras pessoas são anormais, né? Então, assim, eu me sinto, assim, uma pessoa como as outras. E aí eu tava pensando que, assim, desde que eu era criança, nunca ninguém chegou em mim e falou assim, olha, a partir de agora, Everton, você vai ser homossexual. Eu não tive isso. Ou eu vou falando as situações que aconteceram na minha vida, né? Ou teve um outro momento que falaram para mim, olha, Everton, então a partir de agora você tem doença, porque já chegou isso em mim. Ou, Everton, então a partir de agora o capeta entrou no seu corpo, porque eu já passei por isso também, né? Ou, a partir de agora você é uma bichona. Então, tipo, ninguém me perguntou se eu queria ser homossexual ou se eu queria ser heterossexual. Isso já veio de mim, já veio da minha natureza, já veio da minha encarnação, né? Por isso que eu tive muitos conflitos religiosos, porque a Alice sabe muito bem, né, que ela é minha irmã, ela sabe muito bem que eu sofri bastante, né, nessa questão aí da nossa família, e principalmente da parte do meu avô, né? O meu avô sempre colocava medo na gente quando era criança. A Alice acho que não lembra tanto, porque como ela é mais nova, né? Mas quando eu era criança, meu avô sempre colocava medo na gente. E eu já sentia no meu íntimo que eu preferia, sabe? Eu achava os meninos mais bonitos. Quando tinha festa junina na escola, por exemplo, eu queria dançar, mas eu queria dançar com um menino. Mas sempre me colocava com uma menina. Entendeu? Mas eu nunca tive aquela vontade de ser, por exemplo, o que caracteriza hoje a transexualidade. Eu nunca tive vontade de me vestir de mulher, nunca tive vontade de fazer a transferência do gênero, entendeu? Essas coisas eu não tive vontade, mas eu tinha mais preferência para meninos. E aí, né, conforme foi passando os anos, eu já sabia, mas assim, por ele ter essa posição e a gente ter morado próximo dele por vários tempos, né? Porque ele é o pai da minha mãe. E aí eu sempre, na minha adolescência, eu sempre tinha aquilo comigo. Eu escutava os preconceitos, mas sabia que eu era. Entendeu? Eu sempre soube que eu para mim, eu não consigo falar que para mim é normal, entendeu? Para mim é tranquilo. Para mim é como se eu fosse qualquer outra pessoa. Entendeu? E aí chegou até meu ouvido, né, de que eu era uma pessoa doente. Eu escutei do meu próprio pai, né? Alice, não sei se a Alice lembra disso, mas eu escutei do meu próprio pai que quando eu contei para minha mãe, né, tal, o pessoal ficou sabendo. Meu pai, depois de um tempo, ele ficou sabendo, ele veio me falar que era para mim tomar muito cuidado, porque logo eu poderia pegar uma AIDS, um HIV, eu poderia ficar doente, isso porque ele tinha acabado de sair da penitenciária, né? Então, você tá entendendo o que eu tô querendo falar? E aí, tipo assim, que eu posso acrescentar nisso? Hoje, eu tive muitos conflitos religiosos por conta disso, né? Eu nunca falei que eu fui ateu, tá? Ateu, eu tenho certeza que eu nunca fui. Mas eu não tenho eu não tinha até então essa união com Deus, com Cristo, porque eu via isso como condenação. Até então eu via Deus como ser humano, como um ser espiritual. Ele é muito mais que isso.
Eu via Deus na figura antropomórfica, né? De um velho com uma barba branca, sentado num trono, que vai te julgar pelos seus atos, entendeu? Aí, quando eu conheci o Espiritismo, que as coisas foram se encaixando no lugar. O entendimento, sabe, em relação a todos os questionamentos que eu tinha, os conflitos que eu tinha na minha mente. Só que, assim, para mim, a partir do momento que eu assumi, né, a minha opção, eu não vou dizer opção porque ninguém falou para mim que você, né, ó, a partir de agora você vai ser homossexual. Não, a partir de agora você vai ser hétero. Mas a partir do momento que eu assumi minha orientação, né, a minha mãe aceitou, assim, de uma forma maravilhosa, né, nunca tive nenhum tipo de recriminação por parte dela, nem por parte dos meus irmãos, né? A única recriminação que eu tive foi por parte do meu avô, do meu pai, entre aspas, né? Que hoje ele me trata... não tem nenhuma recriminação dele hoje quanto a isso, mas no começo sim. E aí teve os acontecimentos da vida, né? De trabalho, de sofrer preconceito no trabalho, por conta da opção sexual, de ter que namorar escondido, porque o pessoal não podia saber, entendeu? E ter amigos também que sofreram muito, sabe? Graças a Deus, eu não sofri tanto quanto amigos meus sofreram. Eu tenho um caso para contar bem rapidinho, só para mim finalizar aqui, não tomar tanto seu tempo, mas eu tenho um caso para contar de um amigo muito querido, que é amigo meu até hoje, lá do estado de São Paulo, que o pai dele amarrou ele na árvore, no meio da floresta, no meio do matagal, porque pegou ele com roupa de mulher, pegou ele com travestido de mulher. E o pai dele amarrou e deixou ele quase 2 dias lá. É sorte que ele se soltou e pediu ajuda. Olha só a mente da pessoa, né? Aí voltando ao Deus que julga, né? Essas pessoas, elas têm que entender que o que eu vejo de Deus hoje, que é bondade, é o que nem está escrito aqui no livro dos Espíritos, que inclusive eu estou aqui, né? Que ele é eterno, é imutável, é soberanamente justo e bom. Quem é soberanamente justo e bom não condena, né? Não julga, não manda para o inferno, entendeu? Então as pessoas têm que tirar essa visão antropomórfica, né, de Deus e Jesus. A minha outra irmã, ela tá passando por um pequeno problema também com o meu avô, que ele tá começando a implicar com o meu sobrinho, sabe? E aí eu falei para ela, olha, faz ele pensar, né? Eu não conversei com ele ainda, mas eu vou conversar com ele. Faz ele pensar um pouquinho. Se ele prega a palavra de Deus, de Jesus, e se Jesus disse que a gente deve amar uns aos outros conforme ele nos ama, por que ele está te ensinando a julgar seu próprio filho? Faz ele pensar. Obrigado, Davi. Desculpa aí o tempo. Posso falar só um pouquinho? Por favor, Maria, segue aí. Everton, continuando com você, tá? O Espiritismo sempre me ensinou muito, né? E quando eu conheci você, né, através dos estudos que você começou a participar através da Mary, em nenhum momento eu vi você como uma pessoa diferente. Porque o Espiritismo, ele nos ensina a ver as pessoas, né, além desse corpo mesmo, né, além da matéria. Né? Nos ensina que existe um espírito que, como o Davi já citou, que já teve várias outras, né, experiências reencarnatórias e que traz consigo essas experiências. E que vai ter mais influência, essas experiências, vai ter mais influência sobre o corpo físico que está habitando agora, que ele habita agora, né? É o que acredito eu, se o Davi me corrija se eu estiver errada, o que acontece, né? Então, a questão da sexualidade, ela habita na alma, né? E não no corpo. E todos nós temos essas características, tanto femininas quanto masculinas.
e que num momento ou outro ela se acentua mais. Né? Então, o corpo realmente é algo, para mim, que não faz diferença nenhuma. Se você está ali hoje como um corpo físico ali, como ele falou, com a genitália masculina, com a genitália feminina, não, porque eu vejo como um espírito que habita esse corpo, e não um corpo. É isso. E eu te amo muito, tá? Ai, Maria, desde a primeira vez que eu te conheci, nossa, eu até falei pra Melanie, eu falei, nossa, como a Maria é uma pessoa maravilhosa, ela tem uma energia poderosíssima, Maria. Eu também te amo muito, gosto muito de você, do Pardal. Obrigado. Isso que Maria disse aplica-se a nós aqui, todos, e talvez exceção da Alice ali, que eu acho que ela é meio birrenta com você, mas brincadeira, obviamente, vocês são esses irmãos queridos, não é por acaso, né? Obviamente. Talvez o amor de vocês já seja mais antigo que o nosso, né, Maria? O amor da Alice com ele talvez seja de outras mais talvez seja, né? Porque a gente também encontra pessoas aí, de vez em quando a gente tem uns caboclos assim que a gente vê na reunião, você fala, a gente começa a participar de um grupo na Fraternidade Espírita, dali a pouco vem uma revelação que nós estávamos lá há 4, 5 séculos atrás, nós estávamos juntos lá. Não vou citar exemplos aqui, porque, né, senão tem assunto presente, tem outros assuntos ausentes, mas é isso que acontece, tá? Então, mas nós precisamos considerar tudo isso que você disse, Everton, e o que você nos diz a respeito, nunca é demais, tá? Eu agradeço imensamente a você por hoje ter essa possibilidade e estar aqui conosco e ter a possibilidade de nos falar a respeito das experiências próprias e das coisas que conheceu em decorrência, muitas vezes, das manifestações preconceituosas que você viveu e vive de todos os lados. Nós, sabe, somos solidários com a tua postura, e infelizmente, né, sofremos juntos, você entendeu? Quando a gente ouve, quando a gente vê, né, Alice, concorda comigo, né? A gente acaba sofrendo hoje. Gente, o que eu sofro por questões de manifestações preconceituosas, também juntando-se aqui a todas as outras situações que a gente já viu aqui, né? A gente já conversou de racismo, de misoginia, que são tantos, né? Nossa, aqui em Londrina, aí vamos misturar os dois assuntos. Eu vou propor uma coisa para vocês. Você imagina só, as pessoas preconceituosas consideram anormal você não ser hétero, masculino ou feminino, não importa, mas é normal um homem ser violento contra uma mulher, inclusive que ele diz que ama, porque não, ele pelo menos é um homem e olha que não tem palavras para definir uma ignorância tão grande a respeito da existência humana e do ser humano, né? Então, nós precisamos primeiro a gente compreender um pouco mais a respeito do que acontece com tudo isso. E depois, nós ajudarmos, ainda que seja naquelas situações que só entre aspas, né? Que a única forma que nós podemos ajudar for de nos posicionarmos e muitas vezes de orarmos, de buscar compreender situações e auxiliar a todos dentro dessa área. Júnior e Rose estão quietinho, só falta vocês aí falar alguma coisa dentro do que já foi discutido aqui, por favor, o que vocês estão pensando para a gente ir direcionando de acordo com nossos pensamentos aqui, comum. Vamos lá. Como eu não cresci, não nasci espírita, né? Fui muito homofóbica, estou aprendendo ainda, tenho um telhado de vidro, né? E eu não estou aprendendo mesmo. Então,
E isso, para mim, é bem difícil, assim, não o Everton, né? Aceitar, não, eu não tenho que aceitar, né? Só que as pessoas não podem querer que a gente engula as coisas, né? Assim. Ou um exemplo que eu não acho certo, na minha opinião, não sei se é assim que eu posso falar, né? Mas a gente está conversando, né? Fique à vontade. Por favor, Tipo, Rose. a Tami lá, a Tami, ela tem ela mora com uma mulher e ela decidiu tirar os peitos, tudo, e pôr barba. Eu não acho isso, sim, porque se ela gostasse de mulheres, a outra também, elas iam ficar mulher, não precisava ficar ficando bizarro, né, daquele jeito, e se mostrando, aparecendo, querendo que os outros vejam, sei lá. Eu acredito que o problema está na promiscuidade, na falta de respeito, mas ela não é intrínseca ao homossexual. Ela está dentro do macho, está dentro da fêmea. A promiscuidade do espírito, eu acredito que seja, tá? Que é um espírito em aprendizado. Tá? Que é um espírito em aprendizado. Talvez ele ainda não entendeu. Né? Everton, a doutrina espírita, eu sempre coloco isso. Ela nos esclarece muito. Ela nos fortalece e nos orienta nos nossos passos. Ela tem essa capacidade, a doutrina espírita refletida. Né? O evangelho refletido, ele tem essa capacidade. E eu concordo com a Maria. A Miriam levantou a mão, vamos seguir então para a Miriam falar. Então, para esclarecer um pouquinho o ponto que você disse, eu tenho um rapaz que trabalha comigo, que ele tem uma filha e que ela está passando por essa transformação física. Para você entender um pouco, eu não sei de quem você está falando, né? Então não posso relatar, porque no caso dele, a filha não suporta a ideia de ter seio, entendeu? Ela não se sente bem. Ele até tentou 3 vezes cometer o suicídio porque ela não aceita o corpo que tem. Eu concordo com vocês com relação à parte da promiscuidade. Porque eu não tenho nada contra homossexual ou pessoas que são transgenders, mas eu não gosto, às vezes, da promiscuidade que alguns carregam. Mas a promiscuidade não está simplesmente no homossexual, está também no heterossexual. Entendeu? É uma coisa que tem dos dois lados. É a questão, eu acho que eles querem fazer a cirurgia porque eles não aceitam psicologicamente o corpo que tem. Assim, agora no fato de eles ficarem se mostrando e forçando as pessoas a aceitarem, eu não acho isso correto também. Mas é como eles se veem, eles sofrem muito, né, com isso. Tanto que a filha dele tentou 3 vezes cometer o suicídio, porque ela não... E até o pai, ele falou para nós, eu preferia que ela fosse lésbica, eu acho que, né, eu aceitaria mais ela ser lésbica do que ela ser uma transgender, né? E até ele, como pai, passou por um momento difícil em aceitar todo esse processo, né, da filha. Acho que é a relação eles aceitarem como eles se veem, né? Eles sofrem muito com isso. Certo. Vamos voltar para o Everton. Não, é rapidinho. Eu estou anotando aqui, viu? Estou anotando.
Assim, em relação à promiscuidade, eu também não concordo, tá? Só que, assim, como eu tenho muitos amigos e tive muitos amigos, principalmente quando eu morava no estado de São Paulo, tá? Que hoje são trans, tenho bastante amigas, umas transgêneros, outras são lésbicas, né? Assim, o que que eu penso que pode, é uma opinião minha, tá? Que pode acontecer na cabeça dessas pessoas, tá? Porque eu vi muito disso. A pessoa é tão condenada pela família, tão condenada por essa família tradicional, vamos dizer assim, e a pessoa, ela fica tão infeliz que ela encontra um meio de se escapar, uma válvula de escape, que esses lugares, boates, baladas, fornece. E lá acontece a promiscuidade. Mas eu acho que se a gente for na origem do problema e mudar a origem do problema, trazendo amor e trazendo educação, né, para a pessoa entender, olha, você, eu te amo, você é meu filho, você é minha filha, não importa a forma que você for, tá? Eu vou te aceitar, vou estar com você, vou te apoiar, tá? Mas eu quero que você siga um bom caminho, vou te dar o exemplo, mas eu quero que você siga um bom caminho, mas eu não posso mudar seu caminho, a sua vida. Você tem que saber que o mundo é assim, 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 assim. Nós estamos passando por isso, isso e isso. E assim, cada escolha que você fizer, você será o único responsável pela sua felicidade. E também, cada escolha que você fizer, você será o único responsável pela sua infelicidade. Você é o único responsável. Ninguém pode fazer nada por você. E eu acho que, assim, a maioria dessas pessoas que fazem essa promiscuidade, não só os homossexuais, né, mas também os heterossexuais, é porque tem alguma coisa de sofrimento por trás disso. Porque eles procuram alguma escapatória. Eu lembrei do meu amigo Alberto, que hoje chama Luísa, né, Alice? Betina. Betina, Betina Luísa. A Alice está de prova. O pai dele, eu acho que você não sabe, Alice, disso, mas o pai dele, ele foi até de revólver atrás da gente, no local. Ele foi com uma arma e apontou na cabeça do Alberto, sabe? E o Alberto ele sofreu muito. Ele bateu várias vezes no Alberto perto de mim. Várias vezes. Deu muito tapa na cara. Mas É muito hoje triste eu isso. tenho uma boa notícia. Hoje ele modificou, ele aceita. Chama de Betina, a filha dele. Chama de Que Betina hoje. bom, eu não sabia, mas que bom. Eu falei com ele esses dias. E Eu fiquei provavelmente o Alberto, né, a Betina, agora ele já deve estar com um pensamento diferente também de não estar indo mais para esse caminho. Eu acho que se a gente ensinar para os nossos filhos, porque a nossa geração já está feita, mas o futuro serão os nossos filhos e os nossos netos, a amar, respeitar, né? Eu acho que isso vai mudando aos poucos. Não vai acontecer do dia para a noite, mas gradualmente vai mudando. Né? E eu tenho lido bastante também sobre obsessão, tá? Além do André Luiz, né? Eu tô lendo bastante Manuel Filomeno de Miranda e eu tô vendo que tem umas coisas ali também envolvidas espiritualmente, tá bom? Vou passar a palavra para o Júnior. Vamos lá. Quando Jesus veio isso aqui na minha cabeça agora. Quando Jesus veio reformular o ensinamento do amor, colocando a misericórdia de Deus, nos trazendo a proposta da reflexão da misericórdia de Deus perante os nossos erros, ele carregou esse ensinamento como os desafios de amar, né? E eu acho que a gente está se deparando, a sociedade está se deparando com esse mais um desafio do amor, do aprendizado do amor, que tem que ser além do macho, do fêmea, é amar, né?
É o Tem que, amor incondicional, né, Júnior? É um tem amor que ser. incondicional. Só deixa eu aproveitar, Júnior, eu vou começar pela última citação sua aqui, uma coisa. Tem que começar pela visão do além da carne, além do corpo físico, além de como nós dissemos aqui, né, Maria? O ser é definido pela sua genitália. Não é. Não é. É pelo espírito e as suas múltiplas experiências, porque o espírito, na individualidade, na sua individualidade, ele é criado não macho e fêmea. E lá para frente, nós não seremos homens e mulheres, seremos espíritos. E para chegar lá, nós passaremos pelas experiências múltiplas necessárias a desenvolvermos em nós toda a energia possível da feminilidade e da masculinidade, que assim nós chamamos aqui como os polos que se fundem nesse processo criativo, nesse momento, para a carne, para a forma, e que ele volta e transcende disso depois no ser espiritual completo, como diz a pergunta, a resposta à pergunta número 200 do Livro dos Espíritos, citado por Emmanuel, lá no livro, eu acho que Sexo e Destino, que a gente vai ver depois. Então, nós precisamos ir aprendendo que nós aqui, nesse estudo, nós precisamos aprender algumas coisas básicas, como, por exemplo, eu não imaginava quando eu era garoto, adolescente, que a homossexualidade que a gente via, ela não era opção. Hoje, é errado esse termo, opção sexual. Porque, como o Everton nos colocou aqui, não tem opção. Depois que você já está encarnado naquele corpo e você é quem é, não é que você optou. O Everton colocou de maneira educada, alguém não chegou e disse a partir de agora é assim, a partir de agora é assado. Não. Mas mesmo ele, nem ele próprio chegou a essa decisão agora, depois de encarnado. Não. Isso é uma coisa absolutamente natural que flui com a própria circunstância da existência e do corpo em que nasceu. Ora, isso para mim hoje, para mim e para nós deve ser também uma coisa assim que para mim foi um processo assim, puxa vida. Então, a primeira coisa que eu questionei lá para trás, décadas atrás, quando eu comecei a compreender isso até em função das convivências com pessoas, sim, desde lá da faculdade, então era dizer, mas então esse negócio de opção sexual é um termo errado, não é opção. E independente do que faça, como diz o Karnal no vídeo, independente do que façam, ele vai ser quem é. Você não vai mudar um espírito que tem determinadas concepções psíquicas de milhares de anos porque nasceu num corpo. Não vai. Não vai. Inclusive, quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa. Por isso que a primeira fala que eu fiz aqui hoje foi sobre dissociar, apartar da questão do corpo físico de homem ou mulher. Por quê? Eu tenho experiência em casa de convivência com a minha mãe, que, para mim, é aquela, 6 filhos, né? E aquela pessoa, mandona, durona, né? Tal, mais ou menos como a mãe do Júnior ali, que ele falou esses dias também na reunião, né? Tal. Mas eu tive a experiência de voltar com ela espiritualmente numa encarnação anterior dela, e ela no corpo masculino como um feitor. Sabe aqueles cara, capitão do mato, aqueles que caçavam escravo fujão?
E aí? Como é que eu fico? Né? Vocês entendem isso? Se ao mesmo tempo me deu um certo. Eu fiquei algumas semanas assim meio traumatizado com a experiência de ver ela lá há 400 anos atrás, num corpo masculino, e aquele cara que era no trabuco, no chicote, no não sei o quê. Aí eu compreendi muitas coisas que eu falava, por que que minha mãe é assim? Estou falando de homossexualidade? Não. Estou falando de uma dificuldade de assimilar determinadas coisas, determinadas energias em função da sexualidade, ou das forças da sexualidade em ação do espírito com relação ao filho. Sim, extrema dificuldade, muitas vezes, do trato com o polo feminino dessa energia. Qual é a diferença? Vou falar uma outra. Conheci uma pessoa há uns 15, 20 anos atrás, uma mais velha que eu, uma colega já aposentada faz tempo, não sei, ela foi embora, não tive mais contato com ela. Casou-se por vontade dos pais, com quem os pais queriam. Teve um filho, e disse: nunca tive vontade no sentido de libido, de me relacionar sexualmente, nem com homem, nem com mulher. Não sou gay, mas também não sou hétero. E me casei, tive filho, sem, porque era natural, é o normal. Entendem a dificuldade? Aí depois acabou se separando. Filho já adolescente, jovem, ela criou, ela tá, só nunca mais vou me casar e namorar, não sinto. É o A daquela sigla, né? LGBTIA+, assexuado. Estamos falando de uma pessoa que quem não conhece, está preocupado com ela. Não está bem nem dentro das estatísticas. É uma questão de assimilação, de dificuldade, de repente, de uma expressão da sexualidade. No caso dela, a dificuldade foi assumir, foi dizer, foi, de repente, e falou, não quero, rapaz, não é comigo esse negócio. E aí? É anormal? Pode ser minoria. Mas quem diz que não é normal? Quem diz que não é um momento, uma fase, uma experiência, um trecho da vivência de uma transição onde precisa. Não, vamos, não tem problema. Qual é o erro? Qual é o crime? Então, são tantas as formas às vezes, de expressão disso que não está naquele quadradinho desenhado lá na antiguidade do macho, da fêmea, do homem, da mulher, do sexo para esse tipo de coisa. Então nós temos extrema dificuldade de abranger isso. Por isso nós precisamos generalizar um pouco e dizer assim, né? Eu vou aproveitar aqui que nós estamos encerrando o tempo e a gente vai continuar esse papo, porque é absolutamente necessário para nós mesmos, em primeiro lugar, de dizer assim, nós somos espíritos que temos experiências, vivências num polo, no outro lado do começo. E depois isso não se perde. Não se perde. Tá? A sensibilidade vai se aprimorando em todos os lados, para todos os aspectos da vida. E é esse o objetivo.
E para isso nós transitamos por experiências e por fases de crescimento das mais diversas. Só para concluir, uma coisa que só que queria mencionar ainda hoje, porque na próxima nós vamos refletir bastante sobre isso, é o seguinte: muita gente fala que homossexualidade é porque é aquela fase de transição de uma experiência feminina para uma masculina, ou vice-versa, né? Vamos tratar só da homossexualidade nisso, porque já vimos que não é bem assim. Mas Emmanuel e um orientador espiritual do André Luiz, num livro, eu me esqueci o nome agora, depois nós vamos citar, vou ler para vocês. Eles nos ensinam que pode ser uma das coisas que acontecem nesse momento? Pode. Mas pode também ser uma proposta, um pedido ou a aceitação de um trabalho que o desvincule de uma determinada ligação que vinha tendo e para auxiliar em alguns processos psíquicos, espirituais, no meio onde atua. Quem sabe o Everton, desculpa, mas depois você pode comentar que eu vou te citar, você tem a réplica. Quem sabe o Everton nasceu no corpo de um menino lindo? Não é para a experiência dele, que pode estar muito bem resolvido no seu momento espiritual nos últimos séculos, e de repente é para ajudar o vovô querido. Ou algumas outras pessoas no meio, como nós que estamos aqui agora. Né, Rose? Eu me solidarizo a você. Nós somos criados, sim, numa sociedade machista, racista e homofóbica. Para não falar dos outros todos, só desses três que a gente vai, que são os mais abrangentes. E, por fim, só na minha fala aqui final, uma coisa muito importante. Nesse meio tão preconceituoso contra aqueles que não estão dentro desse quadrado desenhado historicamente há milhares de anos, como nos lembrou a Miriam, nesse universo, a promiscuidade do machismo que leva tanto à prostituição feminina é permissiva. Mas o do homossexual, essa é mostrada aí, ó, tá vendo? Não é? Então, uma coisa é o indivíduo, o ser humano, praticar algo que é ilegal, que é criminoso. Outra coisa, seja ele preto, branco, homem, mulher, hétero, homossexual, o que for. É um indivíduo, é um espírito. Ele tem que se enquadrar no quê? Dentro da ética. Não vou nem falar da moral social, mas da ética humana que deve reger a convivência dos espíritos humanos. Outra coisa é a diversidade das expressões de afetividade. Isso sem entrar em coisas ainda que a gente vai ver de dizer assim, como a pergunta que Karnal faz naquele vídeo. Por que isso nos incomoda? A pergunta é, o que há comigo? Eu ainda não me livrei desse ranço machista, racista, homofóbico que eu tenho para me incomodar com a presença de alguém que é diferente de mim? Opa, não, mas cometeu um ato ilegal comigo. E que diferença faz quem seja? Qual seja a sua... Eu sou humano. Se outro ser cometeu algo que eu acho injusto, eu vou analisar o que eu devo fazer. Mas a primeira coisa que eu devo considerar é que
o crime, a injustiça, a imoralidade, vamos dizer assim, promiscuidade, seja como for, não escolhe raça, nem gênero, nem orientação, não. São as pessoas que escolhem praticar atos que são contrários à boa convivência humana, ou não, tá? Então é isso que a gente deve considerar. Everton, desculpa aí ter falado de você, fique à vontade. Não, Davi, fica tranquilo, pode falar à vontade, não tem problema, tá? Como diz a boa regra, né, da convivência, eu te citei, você tem o direito de me contestar. Gente, agora eu vou citar todos: Júnior, Rose, Maria, Alice, a Irma, que apareceu ali no cantinho, depois sumiu a imagem dela, espero que esteja nos ouvindo. A todos vocês, o meu mais sincero agradecimento. A Irma agora apareceu de volta lá para nós. Eu acompanhei tudo, estou Então, atenta, tá muito ótimo. importante, muito esclarecedor. Que bom. E eu agradeço Então, a todos pelas aulas de hoje, pelos ensinamentos. obrigado. A gente tem muito que falar, viu, Irma? Nós vamos continuar semana que vem. Esteja conosco, tá Eu bom? E estou a aqui gente na tem muita coisa que ler, escola, trazer dos livros do ensinamento espírita, né? Do ensinamento espiritual a respeito, né? Nós temos muito que aprender, tá bom? Agradeço muito a vocês e peço, vamos encerrando, pedindo a Jesus, Senhor desse nosso planeta, o querido pastor desse rebanho imenso de ovelhas, às vezes, que se pegam por coisas, sabe assim, que não são importantes e que nos conduza da melhor maneira nas nossas atividades, no nosso aprendizado e especialmente no cuidado, no carinho, no amor mesmo ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Muita paz.